Olá você, a graça e a paz, ajeitando aqui a câmera, ficar melhor, aqui no estúdio improvisado, em casa. Bem gente, boa noite, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma live, mais uma palavra de inspiração para as pessoas através aqui do Facebook, levando alegria, levando paz, levando a mensagem de Deus. Seja bem-vinda a Rafael, o Otávio, bem-vinda a Eugênia Gomes, o Cristiano de Farias também. Já tem 10 pessoas com a gente. Faz o seguinte, começa a compartilhar com seus amigos, tá bom? A Neuma Bessa também compartilha aí, Neuma, com seus amigos. Já tem 13 pessoas, vai chegando. E eu tenho a palavra do Senhor para o teu coração, uma palavra de ânimo. Tá aqui a Bíblia, já estou com a Bíblia na mão. Hoje eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Abraço, pastor Danilo César, Deus abençoe. A Margarida Albuquerque, a Nancy também. É isso aí, o Rosenberg George. Já estamos com 17 pessoas, 18. Um abraço para Eurineide Oliveira, Deus abençoe Eurineide. A Antônia Ribeira, Pai do Senhor, servo de Deus. Muito bom, chegamos a 20. Quando chegar aqui a 30, eu começo a nossa reflexão. Olha, o dia hoje foi uma delícia, não foi? Uma chuva aqui em Fortaleza, trovões, muita gente com medo, eu gritava aqui, Maranata, hora vem Senhor Jesus, de Jaci também chegando agora, Kennedy Frota mandando a paz do Senhor, a Helena Branco também assistindo com a gente, seja bem-vinda Helena, fica um pouquinho com a gente aqui, a Carla Joelma, boa noite Carla, Deus abençoe, Ribeiro também com a gente, Antônio Ribeiro, a Margarida Albuquerque, a paz do Senhor pastor, estamos com 22 pessoas, vamos lá gente, compartilhar essa live com seus amigos para a gente aumentar aqui e trazer uma palavra para você, palavra que eu quero comunicar de Deus para o seu coração, é uma palavra assim de ânimo, né? Palavra assim de fé, aqui no meu caderno de mensagens, e é sobre o Evangelho, o poder do Evangelho. É isso aí, que a paz e a saúde reine, Jaqueline Araújo também chegando, muito bem, olha só, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 5 e o versículo 10, muita gente achando, muita gente divulgando assim que a igreja, em dias dessa pandemia, desse vírus chinês, muita gente achando assim que a igreja não é essencial, né? Muita gente criticando, né? Muita gente não, mas tem gente criticando, aí o apontamento e tudo mais, que a palavra, que a igreja fique fechada, mas eu quero falar para você que o evangelho que nós pregamos é um evangelho tão poderoso, tão maravilhoso, essa mensagem é tão grandiosa, que é transformação das vidas. É por isso que nós não podemos deixar de anunciar e de pregar as boas novas do Evangelho. É por isso que nós estamos aqui fazendo uma live, para falar sobre esse poder da palavra de Deus, que alcança os corações. Aí você poderia me ajudar agora, né? Dando aí um like e compartilhando com seus amigos agora, compartilha essa live e a gente vai alcançar mais gente e levar a palavra de Deus para os corações, tá bom? Então vamos lá, chegando à nossa meta agora, o Evangelho de Cristo. Eu quero falar em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 5 até o versículo 10, olha só, pastor Alberto Batista, homem de Deus, a paz do Senhor, Eudênia Nogueira, a paz do Senhor também, Deus abençoe sua vida, 37 pessoas já com a gente aqui ao vivo, muito bom, 38, vamos então para a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 5, diz assim, olha, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus,
que nos livra da ira que há de vir. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de nós fazermos essa live, Senhor, nesta noite, e de alcançarmos pessoas aqui em Fortaleza, no Ceará, meu Deus, de vários estados do Brasil e até em outras partes do mundo, pessoas nos assistindo e recebendo a palavra do Senhor. Meu Deus, que em cada lar, que em cada casa, Senhor, onde chegue, Senhor, esta voz, onde chegue essa ministração, a pregação, Deus, o soar da palavra de Deus, chega a paz, chega a vida, chega a graça abundante, chega o amor de Deus nessa casa, nesse lar, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Graças a Deus, amém, glória a Deus. Você está firme com o Senhor aí? Então se anima, seja fortalecido na palavra, na promessa de Deus para você. Meu querido irmão, olha só o que nós estamos estudando aqui, o que nós lemos aqui. É que o Evangelho, existe o Evangelho de Cristo. Evangelho é a junção de duas palavras no grego. É a palavra el, que significa bom, e a palavra ângelo, que significa narrar, falar. Então significa boas novas, né? Bom, uma boa narração, uma boa fala. Evangelho então é sempre uma notícia boa. Olha, muito diferente do que as pessoas estão enxergando nessa mídia extremista, né? Que quer colocar pavor nas pessoas, só quer trazer notícias ruins e escondem o que está de bom acontecendo, quantas pessoas têm sido curadas desse vírus, quantas pessoas estão conseguindo sair de tudo isso, o remédio que está se conseguindo e o sucesso que se está tendo no uso desses remédios, as pessoas que estão próximas de uma vacina, como Israel já, então se esconde essas notícias. O Evangelho é diferente. O Evangelho ele traz a má notícia, é verdade. O Evangelho ele não traz só a boa, ele traz a má notícia. E qual é a má notícia? A má notícia é que todo homem é pecador. É que todo homem está debaixo do jugo do pecado. Mas ele apresenta a boa notícia. E qual é a boa notícia? É que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A boa notícia ela só é valorizada quando também as más notícias são repassadas. Mas ninguém pode viver pregando só as más notícias, só falando que o homem é pecador, só falando que o homem está condenado ao inferno. Nós temos que apresentar a solução, nós temos que apresentar a saída de Deus, o plano da salvação. E esse plano de salvação é o Evangelho, é a mensagem que nós temos que comunicar para os homens. A salvação, a resposta de Deus, a graça de Deus abundante para alcançar o homem, para alcançar as famílias, para transformar o mais terrível pecador. Agora, quando a gente vê nesse texto aqui que o apóstolo Paulo vai escrevendo para a igreja em Tessalônica, eu vejo aqui pelo menos 7 características sobre o Evangelho. Vamos estudar comigo? Vamos lá? Enquanto você compartilha essa mensagem com seus amigos, aí vai compartilhando nas redes para mais pessoas serem alcançadas com esse vídeo. Então vamos começar. Primeiro ponto, ele vai dizer o seguinte, que o Evangelho não é uma teoria. Olha o que ele fala no versículo 5, eu estou aqui com a Bíblia do lado na Nova Versão Internacional, 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 5. Olha, ele diz assim: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra. O nosso Evangelho não é somente falácia, não é somente palavras, não é somente dizer, falar coisas bonitas, um texto poético com a inteligência humana, não. Evangelho não é uma teoria, gente. A palavra de Deus, o Evangelho, a comunicação, não é uma coisa não é uma ideologia. O Evangelho não é uma teoria científica. Evangelho não é um blá blá blá, enganador, enrolador, não. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é graça de Deus. Ele está dizendo aqui, na Bíblia da versão viva, diz o seguinte, que o Evangelho não é mera tagarelice sem sentido. Tem muita gente que fala abobrinha, tem muita gente que vive nas piadas, que gosta de ouvir muita coisa, que sabe que não é verdade, mas a palavra de Deus, essa palavra, o Evangelho de Cristo Jesus, esse Evangelho não é apenas palavras, não é apenas falácia, ele tem efeito, ele acontece de verdade, ele tem resultado para a transformação das vidas. Segunda coisa que ele nos fala aqui também, ainda no versículo 5, ele diz, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder.
poder de Deus e poder no Espírito Santo. O Evangelho, então, ele não é apenas uma teoria, não é apenas uma palavra, mas o Evangelho é poder de Deus e poder do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Como é bom ser um crente carismático, como é bom crer no poder do Espírito Santo, como é bom acreditar nas sagradas letras que nós encontramos nessa Bíblia Sagrada. Tem poder do Espírito, tem poder de Deus. Isso quer dizer que quando... Lembra do que significa evangelho? Boas novas, narrar boa, uma narração boa. Quando a gente anuncia a palavra de Deus, como eu estou fazendo agora, quando a gente divulga a Bíblia Sagrada, quando a gente lê a Bíblia para alguém, quando a gente compartilha sobre o plano de salvação para alguém, quando num momento como esse, de pandemia, onde as pessoas estão com medo, as pessoas estão sem direção, a gente fala da verdade, a gente fala da palavra de Deus, o que nós estamos levando? Nós estamos levando o poder de Deus, nós estamos levando o poder do Espírito Santo para os corações. Aleluia! É isso que você precisa, é de uma palavra que dá esperança, é isso que você precisa aí na sua casa, é uma palavra que tem poder para curar enfermidades, é uma palavra que tem poder para expulsar demônios, é uma palavra que tem poder para tirar essa depressão, essa angústia do teu peito, para tirar esse pavor que está aí te atormentando e trazer alegria, trazer paz, trazer inspiração para uma vida nova, de algo novo que só o Evangelho de Deus pode nos dar. Você confirma com amém? Evangelho é poder. Paulo vai falar sobre isso também em Romanos, no capítulo 1, se você está com a Bíblia aí, Romanos, capítulo 1, e o versículo 16, olha o que ele vai dizer: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que nós não podemos deixar de nos congregar. É por isso que não podemos deixar de buscar a Deus. É por isso que não podemos deixar de receber dessa palavra espiritual, porque é alimento para a alma. Então, e nós que cremos, nós que servimos a Deus, não podemos nos envergonhar. Há muitas pessoas que se envergonham de andar com a Bíblia, né? Carregar a Bíblia Sagrada, querem carregar apenas um aplicativo hoje, não querem mais andar com a Bíblia grande esconde. Não se envergonhe da Bíblia, é poder de Deus, é poder de Deus. Essa palavra tem vida para você, tem vida para onde você vai. Leia essa palavra, aonde você chegar, leia a Bíblia Sagrada e você vai ver que vai fazer diferença na vida das pessoas que escutam o som do Evangelho. Aleluia! Terceira característica do Evangelho que o apóstolo Paulo nos fala aqui, ele diz que o Evangelho é convicção. Vamos ler o versículo 5 de novo? Ele fala: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, não é só blá blá blá, não é só falácia, mas chegou em poder, no Espírito Santo, e terceiro, e em plena convicção. Plena convicção. Ah, irmãos, o Espírito Santo, Paulo está dizendo, o Espírito Santo lhes deu a profunda e plena certeza de que o que nós dizíamos era verdade. Isso é convicção. Convicção é quando você fala, a palavra de Deus é pronunciada, é exposta, e lá dentro, no teu espírito, o Espírito de Deus testifica com o teu espírito que aquilo que está sendo falado é pura verdade. É verdade, Deus, aleluia. É por isso que essa palavra é poderosa, porque quando falamos dela, o autor dessa palavra está presente. É por isso que essa palavra é grandiosa, porque essa vida de Deus está em nós. Aleluia. É aqui, está aqui, eu estou ministrando aqui, você está a quilômetros de distância da minha casa, mas se você tem o Espírito Santo, Ele está testemunhando para você aí, Ele está confirmando cada palavra que eu estou dizendo aqui, e Ele está te animando agora, Ele está te levantando agora, e está te inspirando. Você tem essa convicção do Evangelho? Sem convicção, a gente não recebe. Sem convicção, a gente não vive a grandeza do Evangelho, é verdade. O Espírito Santo é quem dá essa convicção. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus vai falar sobre essa convicção e ele vai dizer que é o Espírito Santo para confirmar. João 16 e o versículo 7, ele fala assim, olha, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei.
Aí ele vai continuando, aí ele fala assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O que ele vai fazer? O Espírito Santo, que está aqui conosco, que mora dentro de nós, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então essa convicção que o Evangelho é verdadeiro, quem nos dá é Jesus Cristo. Não é obra humana, é obra do Espírito Santo em nós, Ele trabalhando em nós. Portanto, se você lê a Bíblia e você tem dúvidas sobre a Bíblia, no sentido de não acreditar, você não confia no que está na palavra, você não confia no Evangelho de salvação, é porque lá dentro o Espírito Santo não te convenceu. Você não foi convencido pela palavra, você não foi convencido do pecado, do juízo e da justiça. Tem muita gente que usa o nome de evangelho, se chamando evangélico, né? Usa-se do termo evangelho, aqueles que creem no evangelho, quer dizer, eu sou evangélico, mas diz, mas eu tenho dúvidas sobre a Bíblia, eu não creio que toda a Bíblia é verdade. Então você não é evangélico, então você não é um cristão salvo, então você não nasceu de novo. Quem nasceu de novo é o Espírito Santo lá dentro do coração, que testifica que a verdade da palavra de Deus, que o evangelho é verdadeiro, é convicção, é poder de Deus, não é apenas palavras soltas, mas é a verdade que muda o coração do homem. Você crê nesse evangelho, querido? Você crê na palavra? Ah, como é triste encontrar pessoas que não dizem, não, mas a verdade ela é relativa. Como é triste encontrar pessoas que não têm convicção nessa verdade, que não creem naquilo que Jesus Cristo fala. Pega a palavra e compara como qualquer outro assunto. Ah, mas Buda também disse. Ah, mas Maomé falou isso. Ah, mas e tal coisa, e tal Confúcio falou isso, e Chico Xavier disse aquilo. Não tem nada a ver. A Bíblia, a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus, é o evangelho que transforma, que muda, esse evangelho poderoso. Lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo confirmando essas palavras, 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 12, olha que texto lindo que ele fala, é lindo esse texto. 1 Timóteo, 2 Timóteo, abri foi em primeiro aqui, 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 12, ele diz assim, olha, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O que ele está falando? Eu também milito a causa do Evangelho. Eu também sofro as consequências de ser um evangélico, de ser um cristão, de pregar o Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Aí ele diz, mas não me envergonho, pois eu sei em quem tenho crido. Oh, glória a Deus! Eu pergunto a você, você sabe em quem tem crido? Você confia no Senhor de todo o coração? Em dias como esse, como está a sua alma? Em quem você tem colocado a sua esperança? Em dias como esse que a gente vê um cidadão aí do Ceará ameaçando prender pastores e padres que fazem cultos, ameaçando prender como se fossem vagabundos. Como é que está a sua fé? Você que é um pastor, você que é um líder. Eu sei em quem tenho crido. E pode ser que esse Ciro Gomes ameace à vontade quem quer que seja, porque ele pensa que manda no Ceará, mas a igreja tem dono, e o dono da igreja é Jesus Cristo, não é político, não é Camilo, não é prefeito de Fortaleza, não é presidente Bolsonaro, não é pastor, não é homem. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo, é Ele que comanda, e nós estamos debaixo do senhorio, e é por isso que a palavra de Deus não vai deixar de ser pregada, e nem as igrejas serem abertas desse estado, porque a igreja é uma agência do céu aqui na terra para pregar o evangelho, e nós sabemos em quem temos crido, e esse evangelho é poderoso para destruir fortalezas do diabo. Estou com raiva não, viu? Estou apenas falando a verdade aqui do evangelho de Deus. É isso que ele faz. Ele nos dá ousadia para falar da verdade, para falar do evangelho. Eu tenho essa convicção. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que os evangélicos sonham fazer nessa nação. Eu sei o que Deus nos chamou para sermos nessa cidade, para sermos dessa terra, para sermos bênção, para orarmos por essa terra, para expulsarmos em oração esse vírus, essa pandemia, para expulsarmos essa violência que existe nesse país, essa idolatria, para declararmos a bênção do Senhor, porque eu tenho essa convicção. E quem me dá essa convicção?
o Evangelho, a palavra de Deus, as boas novas. Quarta característica do Evangelho. Você está indo comigo? Ainda no versículo 5, ele vai dizer, versículo 6, porque de fato, 5, vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. O que é o Evangelho? Evangelho é testemunho. Evangelho também é testemunho. Ele diz, vocês sabem como foi o nosso procedimento entre vocês. A vida do evangelista, ela é uma prova a mais do poder e da verdade do Evangelho. Então ela é palavra, ela é poder de Deus, poder do Espírito Santo, ela é uma convicção, mas ela também é vida, é o nosso procedimento, é cada cristão vivendo a verdade do Evangelho. Então não adianta uma pessoa que diz que é evangélica, vai à igreja, faz até suas contribuições, faz sua obra social e tudo, mas é uma pessoa que vive contrariamente àquilo que ela fala. O Evangelho tem que ser de acordo com aquilo que eu falo, eu tenho que falar aquilo de acordo com o Evangelho. O Evangelho é a esperança do mundo realmente, aleluia, é vida de Deus. Então a vida de quem prega, das famílias, a vida de quem fala, a vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, precisa exprimir, precisa expressar, precisa revelar ao mundo as palavras descritas neste livro. Porque quem não ler este livro vai ler a nossa vida. Vai ler a nossa vida. E a nossa vida precisa ser essa carta aberta, lida, transparente para toda a sociedade. Que você que é cristão, que você diz que ama Jesus, que serve ao Senhor, que você seja uma referência para esse tempo, que você seja um instrumento de bênção, de vida, de graça, de paz para este povo que precisa. Que o mundo olhe para nós e que o mundo veja Jesus Cristo, veja o Evangelho expressado, revelado. Amém? Para explicar uma coisa para vocês, uma frase que eu achei muito interessante. Dizia o seguinte: um bom conselho edifica com uma mão. Quando você dá um bom conselho para alguém, você está edificando com a mão. Quando você dá uma boa palavra para alguém, você está edificando com a mão. Agora, um bom conselho, mas um bom exemplo, você edifica com as duas mãos. Você abençoa as pessoas com as duas mãos, você constrói com duas. Uma falando, aconselhando, e a outra dando bom exemplo. Mas agora, um bom conselho, mas um mau exemplo, você edifica com uma, mas destrói com a outra mão. É por isso que o Evangelho que pregamos, o Evangelho que cantamos, a mensagem que nós anunciamos, nós precisamos viver. Nós temos que falar, nós temos que revelar esse poder de Deus, anunciar ao mundo de uma salvação e de uma esperança. Mas nós precisamos viver isso no nosso casamento, na nossa família, na nossa profissão, na nossa sociedade, com os nossos amigos, aonde nós estivermos. Nós precisamos revelar, construir com as duas mãos a palavra e o bom exemplo. Porque o Evangelho, ele é testemunho, um bom testemunho. Quinto lugar, vai contando comigo. Primeiro, o Evangelho não é uma teoria. Segundo, Evangelho é poder de Deus e poder do Espírito Santo. Terceiro, o Evangelho é convicção. Quarto, o Evangelho é um bom testemunho. Quinto, o Evangelho é transformador. Olha o versículo 6 aqui, vamos passar para o versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia. Aí ele fala no verso 9, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e de como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aleluia! O Evangelho é transformador. Você viu no final do versículo 9?
Ele está dizendo que os irmãos da Acaia e da Macedônia testemunharam ao apóstolo Paulo sobre os irmãos da cidade de Tessalônica, porque eles estavam testemunhando que os irmãos de Tessalônica tinham deixado os ídolos, tinham deixado os deuses pagãos e agora estavam servindo unicamente ao Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus! Isso é poderoso, irmãos. O Evangelho faz isso, ele muda a nossa vida. Ele muda o nosso coração, ele transforma, mas não é de fora para dentro, é de dentro para fora, é lá do interior. A Bíblia diz que a palavra de Deus, o Evangelho, ele é como uma espada aguda, é como uma espada aguda de dois gumes, ele é afiada para um lado para o outro, e ele é penetrante, é cortante, e penetra até a divisão da alma e do espírito, discerne as intenções do coração. Oh, glória a Deus! Ele sabe o que vai no seu coração, ele discerne tudo, por isso que ele conhece lá o seu íntimo, e é lá que ele começa a obra de transformação espiritual. Glória a Deus! Paulo está dizendo: vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor Jesus. Ele diz: vocês se tornaram um modelo para todos, vocês mudaram, vocês foram alcançados. Paulo sabia o que era isso. Paulo sabia, irmãos, o que era um evangelho transformador. Claro que sabia. Por quê? Porque a experiência que ele teve, um perseguidor do evangelho, alguém que perseguia, que prendia os crentes, que massacrava os cristãos, mas um dia, no caminho de Damasco, ele teve uma experiência poderosa com Jesus. Jesus apareceu para ele com sua glória e com seu poder, e aquele homem foi transformado instantaneamente. Não foi um processo de transformação, ele teve a transformação dele foi um milagre assim, olha, poderoso, fulminante no apóstolo Paulo. Ele sabia o que era ser transformado pelo Evangelho. Você precisa ter essa experiência com Deus se você ainda não teve. Você precisa voltar para Jesus, deixar Ele transformar o teu casamento, deixar Ele transformar a tua mente, deixar Ele transformar o teu coração. Há pessoas que se convertem, mas continuam na ideologia comunista. Não se converteu, tem que ser curado da vida, tem que ser mudado na mente, porque agora é a mente de Cristo, agora é a palavra de Deus. Toda ideologia, todo tipo de verdades chamadas que são contrárias à verdade da palavra deixam de ser verdades, não são verdades, são sofismas, mentiras que se transformaram em verdades. Mas o poder da palavra chega e ela arrebenta essa muralha de sofismas na mente, na cabeça de ideias, e a palavra de Deus entra e transforma, e a luz do Evangelho ilumina, e aonde o Evangelho chega e ilumina, querido, a gente começa a pensar agora com a mente de Cristo. A gente começa a pensar agora de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com o Evangelho de Deus. Que coisa tremenda, não é assim? É assim que acontece. Há muitas pessoas querendo fazer um acordo entre evangelho e comunismo, entre evangelho e marxismo, entre evangelho e liberalismo, entre evangelho e essa imundície de perversidades, de desvios sexuais, entre evangelho e corrupção, entre evangelho e mentiras. Não dá certo, não combina, não dá certo. O evangelho é puro, é santo, e quando o evangelho for pregado, a verdade for pregada por inteiro, ela expulsa por si só essas mentiras. O ímpio não permanece na congregação dos justos, porque o evangelho expõe a impiedade. Ele diz: vocês se converteram a Deus, vocês foram transformados. Eu fico feliz porque na nossa comunidade eu vejo tantas pessoas que chegaram ali arrasadas, quebradas, tantas famílias por um fio, mas eles abriram o coração, eles creram, e ao crerem, o Senhor fez milagres na vida deles, eles foram curados, foram purificados. Sexto lugar, o Evangelho de Cristo é um Evangelho contagiante. O Evangelho de Cristo é um Evangelho contagiante. É mais ou menos aquilo que a gente faz com a live. Eu pego um vídeo, coloco na minha página do Facebook, alguém acessa e eu peço aí: olha, por favor, compartilhe com pessoas. Aí a gente tem um termo que diz o quê? Viralizou, né? Quer dizer, uma coisa ficou contagiante, ficou viral. Assim é o Evangelho. Olha o versículo 8 que ele diz aqui: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Quer dizer, quando os cristãos, de Tessalônica, eles creram no Evangelho,
A palavra entrou e mudou a vida deles, mudou a forma deles fazerem comércio, mudou a forma de se vestirem, mudou a forma de falar, mudou a forma de expressar, de compartilhar, mudou a forma de ver, de crer. Essa mensagem foi se espalhando, foi contagiando, foi chegando para foi alcançando famílias, até que chegou em lugares distantes, até que chegou na Macedônia, chegou na Caia, e esse testemunho é poderoso, é contagiante. Aleluia, aleluia. Deixa o evangelho te contagiar. Não deixe o coronavírus, não. Esse vírus te deixe pegar, não. Te proteja. Mas deixe a palavra de Deus, que é poder dos céus, que ela mata a carnalidade, que ela destrói em nós o que não presta, mas ela sustenta a vida de Cristo em nós. É pelo poder do evangelho que o apóstolo Paulo disse isso: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. É isso, essa vida que você precisa dentro de você. A vida de Deus, a vida de Jesus, a vida que abençoa, a vida que tem poder, a vida que anuncia a verdade, a vida que expressa graça e paz por onde vai. Ah, como é bom ler a história de grandes homens que contagiaram. Eu me lembro do homem chamado D.L. Moody. Moody foi o principal evangelista do século XX, século XIX, século XX. Esse homem, irmãos, tem um testemunho fantástico. Porque esse homem, o mesmo homem simples, era um sapateiro quando ele teve uma experiência poderosa com o evangelho, com Cristo Jesus. Esse homem foi transformado. E ele começou a sair às ruas. Ele ia para a escola bíblica e chegou lá, o primeiro dia de aula, ele perguntou: eu posso chamar mais gente para vir para a escola? Achou tão maravilhoso, mas a igreja tinha pouca gente na escola bíblica. O professor disse: pode. No dia seguinte ele passou e chamou os mendigos da rua, levou 5 mendigos. E os irmãos ficaram meio assim, mas aí levou, e foi uma bênção a aula. Quando foi no domingo seguinte, ele trouxe mais 10. E aí ele foi chamando as pessoas, até que a igreja não cabia de tanta gente nas ruas, que o Moody chamava essas pessoas para dentro do templo, para estudar a palavra de Deus. D.L. Moody se tornou o maior evangelista do século passado. Um homem que ganhou mais de 1 milhão de pessoas para Cristo, sem ter internet, sem ter live, pregando a palavra de Deus com ousadia nas suas cruzadas. Um homem cheio do poder de Deus. Você precisa ler a história de D.L. Moody. Leia o livro Seara em Fogo. Você vai ver o que é um coração que está cheio do poder de Deus. Um coração que ouviu o evangelho. Ele tem vontade de compartilhar as verdades do Senhor por onde ele vai. Assim ele anuncia. Eu pergunto, você, quantas pessoas você já contagiou com o evangelho? Quantas pessoas você já deu um espirro de fé nela e essa pessoa ficou cheio do evangelho, do vírus da graça de Deus, do vírus da santa palavra do Senhor, e ela não teve outra opção senão entregar-se a Cristo Jesus, porque você comunicou a verdade do evangelho para ela. Deixe essa verdade te pegar, deixa o evangelho te alcançar, deixa o evangelho mudar a sua vida, deixa ele mudar a sua história, deixa o evangelho de verdade entrar na sua casa, o evangelho de verdade, de mudança de vida, de cura, de arrependimento, de confissão de pecados, de santificação, entrar na sua casa, mudar a sua história, mudar a sua vida, em nome de Jesus. E por último, em 7º lugar, a 7ª característica do evangelho, que o apóstolo Paulo nos diz aqui, está no versículo 10, e é linda essa característica. Ele vai dizer, aleluia, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O evangelho é esperança. Diga comigo aí, o evangelho é esperança. Aleluia, aleluia. Oh, irmãos, ele está falando sobre o poder do evangelho, sobre a mensagem que foi comunicada, sobre o testemunho de vida deles, a transformação que Deus fez na vida daqueles homens, o contágio que foi a fé deles pelo mundo. Ele está dizendo, mas o evangelho coloca dentro de nós uma esperança acima de todo entendimento. Oh, glória a Deus! Eu estou pregando aqui para vocês, eu estou compartilhando essa verdade, mas o meu coração está ansioso pela volta de Jesus. O meu coração está ansioso, declarando Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Porque é isso que Jesus Cristo fala no último capítulo da Bíblia, Apocalipse. Ele vai dizer, o Espírito e a noiva dizem, vem.
vem, aleluia. E ele diz: quem tem sede, vem até mim, e eu vou dar da água da vida, aleluia. Há uma sede de Cristo voltar. Há uma sede dele voltar para nos buscar. É esse poder, essa presença que nós precisamos, meu irmão. Essa mensagem do Evangelho. Quando eu encontro irmãos com medo da morte, irmãos com medo de morrer, eu digo: e o céu não está preparado para você, querido? Se nós morrermos, é para o céu que nós vamos. Claro, eu não quero morrer agora, eu quero viver uma vida longa, eu quero ter uma vida de dias fartos, né? Abençoado, com saúde, eu quero. Mas, meu irmão, se alguma coisa acontecer comigo, se Jesus agradar levar agora, eu vou para o céu, aleluia. Nós vamos para o céu, aleluia. Vamos cantando aquele hino: eu vou para o céu, sim vou, eu vou para o céu, eu vou morar na Nova Jerusalém. Eu vou para o céu, eu vou, sim vou para o céu, eu vou morar na Nova Jerusalém. Oh, glória a Deus. Esse tem que ser o desejo do crente, irmãos. Sonhar com as coisas do alto. Desejar: Senhor, volta logo, Senhor. Ah, como é bom ter uma casa aqui, como é bom ter o nosso carro, como é bom ter saúde, como é bom ter filhos, ter uma família, ter um casamento, como é bom ter amigos, como é bom passear, como é bom estudar, trabalhar, construir toda uma vida aqui na terra. Mas não tem nada melhor do que ter a esperança que o Evangelho nos dá, aleluia. É o Evangelho que nos dá essa esperança a uma vida muito mais maravilhosa e poderosa do que esta vida, a vida que é a vida no céu com Jesus. Nós vamos morar com Jesus, aleluia. Você crê nisso? Eu creio. Nós vamos morar com Jesus, nós vamos passar a eternidade com Ele, nós vamos reinar com Cristo, nós vamos viver a experiência eterna com Jesus. Por isso que Ele não abre mão do Evangelho, porque só vai aqueles que amam o Evangelho. Só vão aqueles que receberam o Evangelho. Só vão aqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho. Só vão aqueles que foram contagiados por esse Espírito Santo de Deus, aleluia. Só vão aqueles que têm a viva esperança de morar no céu. Este Evangelho que nós anunciamos traz uma esperança para além desta vida. É por isso que o cristão fica tranquilo. Em meio à dor, descansa o coração. Em meio aos tormentos, tem paz no coração. Se acalma. O Senhor está contigo. O Senhor é teu abrigo. O Senhor é teu sustento. Que o teu coração descanse no Senhor. Que o teu coração crê nas promessas de Deus. Que o teu coração se alegre em Deus. Nós precisamos de um coração transformado, irmãos. Precisamos permitir que o Evangelho entre no coração e traga paz, traga cura, traga transformação, que só Ele pode nos dar, aleluia. Em 1 Tessalonicenses 4, e o versículo 13, olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, os que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, olha só, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém, aleluia. Que palavra maravilhosa, que evangelho poderoso. Como é bom ter essa esperança, como é bom ter essa verdade de que Cristo está perto de voltar. Cristo está perto de voltar, mas nós, a igreja do Senhor, nós subiremos para estar com Cristo. É uma viva esperança, passaremos a eternidade com Ele. Aleluia, aleluia. Há uma canção que eu fiz que diz assim, ó: dá-me um coração para amar sem ter medo. Dá-me um coração para perdoar sem receio.
um coração disposto a servir, que guarde tua palavra, amante dos teus sonhos e tua fiel morada. Quero o coração de Deus em mim. Eu preciso do teu coração em mim, para tirar todo o rancor, a tristeza e a dor. Põe teu coração, ó Deus, em mim. Quero o coração de Deus em mim. Eu preciso do teu coração em mim, para tirar todo o rancor, a tristeza e a dor. Põe teu coração, ó Deus, em mim. Aleluia, glória a Deus. Jesus é bom. Que a mente de Cristo, querido, esteja ativada em você. Que você pense com a mente de Cristo. Que o teu coração seja o coração de Deus nesses dias. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, encha o teu coração de alegria, encha o teu coração de paz. Que você seja cheio da presença do Senhor. Não pare de orar nesse período de tempo. Não pare de ler a Bíblia. Não pare de ter comunhão com os seus irmãos, mesmo através de WhatsApp, de vídeos. Não pare de ser uma boca profética. E não vamos ficar calados diante das ameaças desse Ciro Gomes, que pensa que é alguma coisa, que pensa que pode mandar prender pastor. Nenhuma autoridade esse Ciro Gomes é. Olha, nenhuma autoridade você é nessa cidade, nesse estado, nesse país. Você não tem autoridade para dizer isso. Que a igreja do Senhor erga a voz. Que você que é cristão, que você que é um servo de Deus, não admita que um homem desse venha falar que vai ameaçar pastores e padres de serem presos porque estão rezando missa, porque estão fazendo culto nas igrejas. Nós vamos ver em breve quem é que Deus vai prestar contas e quem é que vai estar atrás das grades. Uma coisa é certa, os homens de Deus vão continuar pregando a palavra do Senhor com autoridade nessa nação, porque Deus está trazendo avivamento sobre o Brasil, e nós aqui no Ceará não aceitamos nenhuma ameaça de coronel, nenhuma ameaça de ninguém contra a justiça, contra os pastores, contra a obra de Deus, contra os cristãos, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos orar. Vamos orar agora. Não basta essa crise de pandemia no mundo, ainda tem pessoas querendo ameaçar o culto, a liberdade de culto, tem pessoas querendo ameaçar as igrejas, querendo ameaçar os pastores. Ora, mas o Senhor é que vai pesar a mão, o Senhor é que vai fazer justiça, a vingança vem do Senhor. Que o Senhor mostre e revele seu poder nesses dias, nesse estado do Ceará, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu me uno agora com o meu irmão, com a minha irmã. Meu Deus, agora nós nos unimos, Senhor, nesta mesma fé, para buscar o Teu nome. Nós somos os Teus servos, nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para falar da verdade que transforma, Senhor. Nós te agradecemos porque a igreja tem pregado o Evangelho verdadeiro, a igreja, Senhor, tem comunicado vida, a igreja tem sido bênção nessa terra para levar ajuda, o apoio espiritual, apoio físico, moral, Senhor, para as pessoas. Meu Deus, que a igreja esteja aberta, que as portas da igreja estejam abertas, que cada casa seja uma igreja atuante nos dias de hoje, que os grupos pequenos, as células estejam funcionando, que as pessoas sejam instrumentos de bênção em cada rede social, levando palavra de fé e de esperança, expulsando desânimo, expulsando esse espírito de depressão, de angústia, que quer invadir os lares com medo e com pavor. Nós declaramos um tempo de restauração, nós declaramos um tempo de avivamento sobre cada lar, em nome de Jesus. Tira essa tristeza, Senhor, do coração deste homem, desta mulher. Anima esse coração. Derrama o bálsamo do céu, Senhor. Derrama o azeite do alto, Senhor, fortalecendo esta vida pelo poder do Evangelho. O Evangelho que cura, o Evangelho que é testemunho, o Evangelho que é transformador, o Evangelho que é convicção, que é poder de Deus, do Espírito Santo. O Evangelho que não é apenas uma teoria, mas o Evangelho que é esperança, esperança de dias melhores, esperança da eternidade com Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, uma noite de vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam sobre a tua vida.